O que realmente acontece no instante em que damos nosso último suspiro? Será o fim ou apenas o começo? A morte é o único caminho certo para todos os homens, mas poucos se preparam para atravessá-lo. E quando esse momento chegar, para onde irá sua alma? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal Escrituras Bíblicas Reveladas. Hoje, vamos entrar em uma das perguntas mais profundas da existência humana. O que acontece com a alma após a morte? Este vídeo não é apenas uma resposta bíblica. É um chamado ao arrependimento, à renovação da fé e à decisão de viver o propósito de Deus para a sua vida enquanto ainda há tempo. Por isso, se esta mensagem já tocou seu coração, inscreva-se agora no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir a verdade. E se puder, comente abaixo. Eu quero estar preparado para a eternidade. Desde os primeiros capítulos de Gênesis, a Bíblia nos revela que o ser humano não foi criado para morrer. Adão e Eva, no Éden, foram formados para viver em comunhão eterna com Deus. A morte não fazia parte do plano original, mas algo terrível aconteceu. O pecado entrou no mundo, e com ele, a separação entre o homem e Deus. A Bíblia é clara: o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. A partir desse rompimento, a morte passou a fazer parte da experiência humana. Mas o que acontece com a alma quando o corpo para de respirar? Alguns dizem que tudo termina, como um botão desligado. Outros acreditam em reencarnação, ciclos infinitos de retorno. E há ainda quem defenda que a alma dorme até o fim dos tempos. Mas o que diz aquele que venceu a própria morte? Jesus Cristo não apenas morreu, ele ressuscitou e nos deixou palavras eternas sobre o que nos aguarda após este mundo. Na parábola do rico e de Lázaro, em Lucas, capítulo 16, Jesus revela: ambos morreram, e suas almas estavam conscientes, atentas, lembrando-se de suas vidas na terra. O rico implorava por alívio. Lázaro descansava no seio de Abraão. Não havia reencarnação, não havia sono profundo, não havia retorno. Havia consciência, memória, julgamento. E se isso parece duro, é porque a eternidade é séria. Deus é amor, mas também é justiça. Por isso, a Bíblia declara em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa é a verdade que muitos recusam aceitar, mas negar o juízo eterno não o faz desaparecer. Assim como negar o sol não impede o dia de amanhecer. A pergunta que nos resta é: estamos prontos para o que vem depois? Há apenas dois caminhos: a vida eterna ao lado de Deus ou a separação eterna, o sofrimento longe da presença do Criador. Mas há esperança. Jesus morreu para que você não morra eternamente. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João, capítulo 11, versículo 25. Esse é o ponto de partida. E a partir daqui, vamos mergulhar mais profundamente no que a Bíblia revela sobre o destino da alma. Prepare-se para descobrir verdades que talvez ninguém nunca te contou. Muitos buscam consolo em doutrinas humanas. Outros escolhem acreditar em qualquer coisa, menos naquilo que Jesus ensinou. Mas a eternidade não é moldada pela opinião popular. Ela já foi decretada por Deus, e a palavra não muda. Você já reparou como, em velórios, todos parecem ir para um lugar melhor? Mesmo que a pessoa tenha vivido em rebeldia, desonestidade ou egoísmo, as frases mais ditas são: agora ele está em paz. Ela foi promovida, foi para o céu. Mas será? Será que o céu é o destino automático de todos? A Bíblia responde com amor e com verdade. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. A esperança da vida eterna não está em boas ações, em filantropia ou numa imagem pública de bondade.
está em Cristo, somente em Cristo. Ele mesmo disse ao ladrão arrependido na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Não foi pela história de vida daquele homem, foi pela fé e arrependimento na hora da morte. Isso nos mostra algo tremendo. A alma não dorme, a alma não reencarna, a alma não se dissolve, a alma sobrevive, a alma será julgada. Allan Kardec, criador do espiritismo moderno, escreveu sobre reencarnação e vidas sucessivas. Mas nenhum dos apóstolos, nenhum profeta, nenhum ensinamento de Jesus endossa essa ideia. Muito pelo contrário. A Bíblia afirma com clareza em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Não existe looping espiritual. Existe uma única vida, com consequências eternas. Outro engano perigoso é a ideia de que todos serão restaurados no final, mesmo os maus. Essa crença tira o peso da responsabilidade pessoal. Mas o próprio Jesus afirmou, em Mateus capítulo 25, versículo 46, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A eternidade será gloriosa para uns e terrível para outros, mas ainda há tempo. Tempo para arrependimento, tempo para a fé, tempo para a mudança. Você já se perguntou, se eu morresse hoje, para onde iria minha alma? Essa pergunta não deve causar medo, mas convicção. Paulo, o apóstolo, declarou com ousadia: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Esse é o tipo de certeza que Deus quer que você tenha, e ela não vem da perfeição. Vem do arrependimento genuíno e da confiança total no sacrifício de Jesus. A boa notícia: Jesus venceu a morte. E porque ele venceu, você pode vencer também. Rodrigo Silva, teólogo e arqueólogo, certa vez afirmou: a fé cristã não se baseia em sentimentos ou filosofias, mas em um túmulo vazio. O túmulo está vazio, a cruz está de pé e o trono da graça está acessível. Mas por quanto tempo hoje o Espírito Santo te chama, não para uma religião, mas para uma decisão? Você quer viver apenas para este mundo passageiro ou quer se preparar para a eternidade que jamais terá fim? Se essa mensagem está te confrontando, agradeça a Deus, porque a correção do Senhor é prova do seu amor. A alma humana, criada para viver eternamente, mas para onde ela vai, depende de uma única escolha. A Bíblia é implacavelmente clara. Depois da morte, segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Isso significa que cada um de nós, sem exceção, será levado diante de Deus. E nesse tribunal eterno não haverá testemunhas, advogados ou justificativas. Haverá apenas duas opções: vida eterna ou condenação eterna. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu nunca matei ninguém. Eu fiz o bem. Essas frases podem convencer os homens, mas não convencem o Deus Santo e Justo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. A verdade é, não somos salvos por méritos, mas por misericórdia. E essa misericórdia tem nome: Jesus Cristo. Foi por isso que ele veio. Ele viveu sem pecado, foi tentado em tudo, mas resistiu. E morreu, não pelos seus erros, mas pelos nossos. Na cruz, Jesus carregou a condenação de cada alma que crê. E através da sua ressurreição, ele quebrou as correntes da morte. Ele venceu o inferno para que você pudesse vencer com ele. Você se lembra do ladrão crucificado ao lado de Jesus? Ele não teve tempo de fazer boas obras, não foi batizado, não teve uma vida religiosa. Mas em um instante, ele reconheceu quem era Jesus e se rendeu. E Jesus respondeu com a promessa mais bela já registrada: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Esse é o poder do arrependimento genuíno.
Esse é o acesso direto à eternidade com Deus. Mas atenção, isso não é um incentivo à procrastinação espiritual. Aquele ladrão teve uma chance, mas você não sabe se terá. Deus não quer que ninguém se perca, mas Ele também não força ninguém a entrar no céu. A porta está aberta, mas é preciso entrar por ela. E Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João capítulo 10, versículo 9. O inferno não foi criado para você. Foi criado para o diabo e seus anjos. Mas quem rejeita o perdão de Cristo por escolha, caminha rumo à perdição. O céu, por sua vez, é mais que um lugar. É a presença gloriosa de Deus, onde não há dor, nem pranto, nem saudade. Onde o tempo não corre. Onde a alma descansa e vive em plenitude. O apóstolo Paulo declara com ousadia: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Ele entendeu que a cruz aniquilou o terror da morte para os que creem, que o sepulcro agora é só uma passagem, que o fim aqui é apenas o início lá. Mas para isso é preciso uma decisão real, aqui e agora. Jesus te chama, não importa quem você foi, importa quem Ele é e o que Ele fez por você. Você está disposto a abandonar o pecado? Está pronto para viver não mais por você mesmo, mas para Deus? Essa é a única resposta que muda a eternidade. Você chegou até aqui, não por acaso, mas por um chamado. A eternidade não espera, e Deus está falando com você agora. Quantos já passaram por esta vida achando que teriam mais tempo? Quantos adiaram a fé dizendo: um dia eu me entrego? Mas esse um dia nunca chegou. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 15. O amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Se você vive distante, entregue aos prazeres do mundo. Se você conhece o Evangelho, mas ainda não se rendeu, ou se você nunca soube o que a Bíblia diz sobre a alma e a morte, Jesus está te chamando agora. Ele não quer apenas te livrar do inferno. Ele quer te dar vida nova, paz verdadeira, um propósito eterno. Arrependa-se, volte para os braços do Pai. Diga como o filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas capítulo 15, versículo 21. E o Pai correrá ao seu encontro. Ele não exige perfeição. Ele exige sinceridade. Ore comigo agora. Se essa é sua decisão: Senhor meu Deus e meu Pai, eu reconheço que sou pecador e que por mim mesmo eu não posso alcançar a salvação. Perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu confesso: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e a partir de hoje eu quero viver para Ti. Me ajuda, Senhor, a vencer o pecado, a resistir ao mal e a andar nos Teus caminhos. Recebe a minha alma e guia os meus passos, para que eu esteja contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou essa oração com fé, saiba: o céu se alegra agora mesmo. A palavra de Deus diz: há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15, versículo 10. A partir de agora, comece um novo relacionamento com Jesus. Busque uma igreja séria. Leia a Bíblia todos os dias. Ore e viva não para agradar ao mundo, mas ao Deus que te salvou. Se você assistiu até aqui, comente: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. Amados irmãos, que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Inscreva-se no canal Escrituras Bíblicas Reveladas, ative o sininho e deixe seu like. Você pode ter acabado de garantir o destino eterno de sua alma. E isso muda tudo. Que Deus te abençoe.
e até nosso próximo encontro.